Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Humberto Botão, artista visual, faço parte da equipe do Projeto Conceitual Alto, projeto esse que tem o incentivo do governo do estado pelo Fucultura. Estou como curador e também como artista, juntamente com Ed Bernardo, Issim Otília, Chivo Araújo e Jason Magno. A exposição Conceitual Alto não é uma exposição que ela vem como uma descobridora da roda, né? Na história, o Alto do Moura já tem um grande expoente dentro das artes conceituais, que é o expressionista ou surrealista para alguns e para outros, né? O mestre Luiz Galdino, né? Tem essa base que alicerça e fundamentaliza o trabalho da Conceito Alto, que a gente desenvolve todo o projeto em torno disso, né? Sabendo desde a sua morte em 92, e aí a gente dá esse salto para 2022, né? Nós temos aí quase 3 décadas de temporal, né? 3 décadas de história, que aí a gente vem apresentar não só para Caruaru, mas também para Arco Verde, para Petrolina, para Garanhões, uma proposta de que o Alto do Moura tem uma pujança de transformação, né? Ela, historicamente, ela é conhecida dentro das artes figurativas, dentro dos suportes tradicionais, e a exposição ela desencadeia um novo movimento, esse movimento que ele bebe na fonte de Mestre Galdino, assim como também de outros artistas, também relacionado, consequentemente, com o que estamos vivenciando socialmente, né? Dentro da política, dentro do meio ambiente, dentro das questões sociais, dentro das questões culturais, né? Que isso é muito intrínseco, né? Do processo de criação artística, né? O Alto do Moura também não ficaria fora disso. E nós, dentro da exposição, ela vem, na verdade, consolidar e criar um marco temporal de transformação. Não é apenas os artistas Bernardo, Nissinha, Jason, o Chivo, ou até mesmo os meus trabalhos enquanto artista, os únicos que têm essa plataforma, que tem esse suporte, né, de diálogo social, de comunicação artística, né? Então, a exposição ela vem também imbuída dentro do seu processo de construção, a plataforma virtual, né? Uma plataforma que ela está sendo muito utilizada, tendo em vista o movimento de pandemia, essa situação de pandemia que vivenciamos, né? Então, ela vem beber, ela vem usufruir, consumir essa plataforma virtual para que a gente possa difundir e trazer novos olhares para o Alto do Moura através dessa ferramenta. Dentro do processo da exposição é muito rico, porque a gente dialoga, a gente traz também o tradicional, forma de do fazer artístico, da manualidade que o Alto do Moura já estava acostumado, né, através das lentes de Jason, né, o fotógrafo que faz parte da exposição, né? E é muito rico porque a exposição ela tem essa característica da cerâmica, essa cerâmica que a gente não vai ter a oportunidade de tocá-la, a gente só vai ter a oportunidade de se apreciar visualmente através aí do link que a gente vai estar disponibilizando para os tours virtuais, né, para que a gente possa vivenciar. A gente vai ter também uma forma de interação, né, de aproximação com os artistas, podendo entender um pouco mais, conhecer um pouco mais desses artistas, que ao nosso ver, ao ver da exposição, são trabalhos que são referência e que já vêm há um tempo construindo essa história do processo criativo do Alto do Moura, né, fugindo aí da tradicionalidade. É uma experiência que a gente vivencia, tanto no que se tange, do que se refere à experiência, a experimentação visual,
né, através do meio de comunicação, através do meio de relação que é estabelecido com a obra e também com o artista através da plataforma virtual, né? A gente também traz uma transição, tanto com a cerâmica, né, que nós temos aí 20 trabalhos que estão expondo, que estão trazendo homenagens, que estão também trazendo forças políticas, histórias, contos, fábulas, narrativas de construção artística. Ela fala sobre processo, ela cria uma narrativa de construção do como é que se constrói o fazer artístico, né? Então tem uma diversidade dentro desses suportes em cerâmica, do suporte da cerâmica, onde os artistas ele estabelece esse diálogo profundo de reflexão com o espectador, né? Paralelo aos trabalhos em cerâmica, as obras que são fotografadas por Jason, que traz uma relação com alguns mestres, Luiz Antônio, o próprio Severino, Marliette, o próprio Galdino também faz parte desse processo, né, que é a fonte das obras conceituais e das obras imaginárias, né? Entendendo, a gente sempre traz uma reflexão, né, que há alguns anos atrás, praticamente 3 décadas atrás, Galdino estava sozinho nesse processo, né? Enquanto todos estavam aí seguindo afincoamente o Vitalino, né, dentro do seu processo criativo, dentro do seu processo artístico, né, fazendo o que ele via, né? Galdino estava lá se debruçando e se degustando e se experienciando com um universo que a gente não conseguia ver, né? E hoje, né, nós temos aí grandes artistas que também estão fazendo esse movimento, né? Alguns olham e reproduzem, sentem e reproduz o que sente a partir do que se vê. Também artistas que apenas imaginam e começam a criar uma poesia, né, com o próprio barro, onde a tinta da sua caneta é o barro. Ela constrói uma poesia, uma alegoria histórica e da sua própria história, da história que foi experienciada na sua infância, né? Como é o caso da nossa querida Nicinha, né? Também os contos, as histórias e as experiências vivenciadas na história de Herde Bernardo, quando ele funde as manifestações folclóricas e artísticas a partir da sua experiência que teve na sua viagem, que sai do Recife e vai até o Maranhão em uma carroça de burro, com um burrinho que é matuto, e ele traz uma sobrevivência através da arte, e ele vive algumas experiências, e hoje ele se consolida, ele se estabelece e ele finca no seu território de produção artística no Alto do Moura, e ele, a partir dessa vivência da viagem, ele configura e constrói sua narrativa a partir desse movimento. Ele sempre está com esse olhar para essa viagem, essas experiências, essas histórias, essas situações que foram vivenciadas a partir dessa viagem, né? Nós temos aí um artista também como o Chivo, que propõe algumas relações com o meio social, com o meio cultural, com mais força política, onde ele traz uma manifestação do seu próprio jeito de ser como um agente de transformação, né? A sua arte, ela é uma configuração da sua forma de experienciar o mundo, da forma que ele vivencia o mundo, né? Algumas peças com cores, com muita alegria, com muito fervor e com muita admiração por algumas figuras importantes, ao mesmo tempo que também ele traz algumas denúncias sociopolíticas que a nossa realidade artística e social tem, né? Tem também alguns trabalhos como
da construção filosóficas e narrativa que que eu, enquanto artista, proponho dentro da exposição, criando aí uma base conceitual para as demais obras, né? Enquanto o Jason está sempre trazendo nas suas fotografias um caleidoscópio, um monóculo para a história, consolidando, alicerçando o trabalho desses grandes artistas que passam pela história, né? A conceitual ela não propõe algo melhor, ela propõe algo diferente, algo de transformação. Ela se propõe a ser algo de um agente de transformação criativa que estamos vivenciando com esses artistas e com muitos outros que também estão, de alguma forma, se relacionando com esse jeito de fazer arte dentro do Álvaro Moura, né? Então, a exposição ela tem esse papel conceitual, né, dentro da sua força, tanto cultural, da força cultural que a exposição tem, também como a sua força social, sociocultural, né? Então, ela dentro desse universo da plástico visual, ela também trazer a plataforma virtual, ela possibilita N reflexões, relações e também se colocar às disposições a questionamento, a relacionamento, né? Mesmo que seja de forma virtual, mas também intimizando cada vez mais essa relação através dos aparelhos eletrônicos que temos, né? A partir de algo tão primitivo, que é o fazer a manualidade, e se relacionar com esse instrumento da virtualidade, é algo que é bastante provocativo para todos esses artistas que estão se inserindo. Acreditamos muito que esta exposição ela se torna um marco no que se refere à exposição virtual, né? Exposições no interior do estado de Pernambuco, usar desse instrumento de acesso às pessoas, né? Nós vemos aí um esvaziamento desde a época antes pandemia por questões culturais, durante pandemia e pós-pandemia também, por mais que exista um afinco, mas também a necessidade humana do consumo artístico e cultural, né? A gente tem que fazer com que a arte ela seja um instrumento ordinário na vida das pessoas e não algo extraordinário. E a ferramenta virtual ela vem possibilitar dar essa contribuição de que esse tema de cultura, do consumo artístico, ela seja algo ordinário nas nossas vidas.